Quem achou, diga amém. Verso 20 vai dizer bem assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Se assente dando glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, acabamos de ler um texto do livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 20, capítulo de número 6, verso de número 20, onde vai nos relatar a história de um jovem que estava em Jerusalém. Para que todos venham entender, eu quero trazer um pouco da história de Jerusalém e as 3 invasões, sendo que Babilônia ela cresce, e ao crescer ela vai ter uma potencialidade, aonde vai vencer os egípcios, vai vencer os assírios e vai invadir a Jerusalém. A primeira invasão vão pegar os homens, os jovens mais seletos, as que estão na honraria, e esses meninos vão ser conhecidos na Babilônia. Um deles se chama Daniel, o outro Misael, Azarias e Ananias, que se depois vão ter um significado de nome babilônicos, como Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles vão levar para o reino babilônico, sobre o palácio, para que fiquem lá, para que a inteligência, a sabedoria do povo babilônico cresça. Bem, verdade é que a segunda invasão, eles vão levar os sacerdotes e levitas, para que não venha ter adoração em Jerusalém. Se tem adoração, tem um Deus que livra. Se tem adoração, tem um Deus que salva. Se tem adoração, tem um Deus que cura. Se tem adoração, tem um Deus que liberta. Se tem adoração, tem um Deus que faz. Se tem adoração, tem um Deus que livra. Mas bem verdade é que se eu tiro a adoração de dentro de Jerusalém, não tem como Deus livrar, não tem como Deus salvar, não tem como Deus abrir, não tem como Deus fechar. E se não tem adoração, se torna um lugar oco, vazio, porque bem verdade é que uma casa sem adoração é uma casa vazia, é uma casa oca. Mas aqui é diferente. A casa tem adoração, a casa tem glória, a casa tem aleluia, a casa tem línguas estranhas. E aonde tem adorador em espírito e verdade, Deus opera com graça, com glória e com liberdade. A segunda invasão é essa. Da Babilônia vai vir, Nabucodonosor vai invadir, vai pegar 10 mil judeus. No meio dos 10 mil judeus vai estar o profeta Ezequiel, aquele que vai ter a visão do vale de ossos secos, aonde ele vai passear ao redor do vale de ossos secos. Bem verdade que essa visão que Ezequiel tem é sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel tinha tudo do bom e do melhor, o povo de Israel ficava lá vão ter. Não preciso de Deus, não preciso de salvação, não preciso de nada. Mas quando começava a faltar as coisas, começava a apertar, aí eles voltavam para Deus. Vamos adorar, vamos levantar altar, vamos voltar para Deus, porque as coisas estão apertando. É um tipo de crente que hoje em dia, se tudo está bem, se esquece da casa. Se tudo está bem, se esquece dos cultos. Se tudo está bem, se esquece da ceia. Se tudo está bem, se esquece da doutrina. Se tudo está bem, esquece do ciclo de oração. Mas começa a apertar a parafuseta, eu tenho que estar no culto de adoração. Eu tenho que estar no culto de doutrina. Eu tenho que estar no culto de quarta-feira. Quando tudo começa a apertar, volta para os cultos. Mas quando tudo está bom, esquece do culto. O povo de Israel era assim. E hoje em dia não muda. Hoje em dia, até mesmo eu estava com a minha esposa esse dia pregando numa igreja, a igreja estava lotada, mas lotada. Estava eu, minha esposa e a pastora. Uma igreja bonita, grande, bastante cadeiras. E só estava eu, minha esposa e a pastora. E hoje em dia o que o povo vai atrás é daquilo que pode ser oferecido.
fosse uma igreja que entregasse revelação e profecia, estava lotada. Se fosse uma igreja que entregasse chave de carro, de casa, estava lotada. Se fosse uma igreja que tivesse ato profético, estava lotada. Mas como é uma igreja que tem rigidez, que tem palavra, que tem Bíblia, que tem doutrina, o povo fala, não vou ficar lá não. Está apertando demais. Está sendo muito rígido. E para entrar no céu não é diferente, a porta é estreita. Pecado não entra, mentira não entra. Quando tem mentira, o Senhor ele se afasta. Quantos aqui, na sua própria casa, gosta de sujeira? Quem aqui gosta de entrar numa casa suja? Com mau cheiro, mau odor. Uma casa bagunçada. O Espírito Santo, quando ele olha uma casa assim, ele se afasta. Mas se a casa está com cheiro bom, está organizada, a primeira coisa que você sente quando vai numa casa e a casa está cheirosa é o quê? Entrar dentro para saber como é dentro. É a mesma coisa o Espírito Santo. O ambiente está bom. Então eu quero conhecer ele, quero conhecer ela de verdade. Eu quero usar esse templo, eu quero usar esta casa. E quando você fala, Senhor, toma minha casa, a casa é sua. Como é que eu vou entregar minha casa para Deus se minha casa está bagunçada? Se a casa está suja. Primeiro eu tenho que limpar para que ele venha habitar. Então a segunda invasão, reino babilônico, vai invadir, levar 10 mil judeus, os adoradores, sacerdotes, os levitas. A terceira invasão destrói Jerusalém. Rouba todos os utensílios do templo. Deixa somente um povo pequeno. Os muros destruídos, as portas queimadas. Jerusalém destruída. Roubaram todo o ouro do templo, levantado por Salomão. Bem verdade que Deus já tinha avisado Salomão. Salomão, me agradei do templo. Mas avisa o povo para não se afastar. Porque o dia que isso acontecer, vou eu permitir que o povo pereça, que venha praga e que o templo seja destruído. E aconteceu. Aí o texto vai dizer que Jeremias ele vai profetizar e vai falar: eis que se levantará um, por nome de Ciro, se unirá aos medos-persas e vencerá a batalha contra o reino babilônio. Bem verdade que aconteceu. Medos-persas entraram, Ciro entrou, Dário entrou, ganharam a batalha, venceram a vitória, Babilônia perdeu e liberto foi o povo. Porém, o povo foi para a cidade, aonde Artaxerxes estava liderando. Bem verdade que quando o povo vai voltar para Jerusalém, Jerusalém está destruída. Só que aqui Daniel está junto com Dário. Ele está como principal presidente. Sendo que aqui ele teria aproximadamente 120 províncias, 120 vilas. Só que para liderar eles teriam que deixar 120 presidentes e 3 príncipes. O príncipe principal era Daniel. E bem verdade que aqui o rei vai dizer: eu estou querendo elevar o cargo de Daniel, porque ele tem se destacado, tem sido diferente e tem feito com excelência. Porque não tem como eu fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não tem como eu fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu tenho que aprumar aquilo que está errado. Eu tenho que ajeitar as coisas no meio do caminho. Se eu estou em falta com alguém, eu tenho que me aprumar. Se eu estou em falta com alguma igreja, eu tenho que me aprumar. Não tem como eu seguir a Cristo de qualquer jeito. Então ele vai fazer as coisas de Deus com excelência. Bem verdade que quando ele faz com excelência, alguns que estavam ao redor dele vão procurar ocasião para querer derrubar Daniel. E agora eu entro na mensagem. Existiam alguns presidentes e alguns governantes que queriam ver erro em Daniel. E procuraram e nunca acharam ocasião para derrubar a Daniel. Parece pessoas que se dizem amigos, mas não são. Porque existem 2 tipos de amigos: os declarados e os embutidos. Repita comigo: declarado e embutidos. O declarado é assim, pastora. O declarado diz: eu não gosto de você, não vou com a tua cara, não quero saber de você. Esse é o declarado. Bem verdade que é até bom saber quem é e quem não é. Só que existe um embutido.
é aquele que come no teu prato, bate nas tuas costas, fala que é amigo, mas por detrás está falando mal. Por detrás está fazendo sua caveira. Por detrás está querendo o seu mal. Só que aí eu te digo uma coisa, eu posso estar no meio deles, mas não estou como eles. Ah, não. Daniel estava na Babilônia, mas não fazia parte da Babilônia. Daniel ficou na Babilônia, mas não participava do banquete da Babilônia. Eu posso estar no meio do povo, mas eu não sou como esse povo. Eu sou diferencial, eu faço com excelência. Então, bem, verdade é que esses presidentes e esses príncipes faz uma reunião. Que reunião é essa? Faz uma reunião para derrubar Daniel. E aí eles tentam achar ocasião e não acham. Só que aí eles vão ver uma coisa. Daniel ora 3 vezes ao dia. A janela aberta em sentido, a direção à sua pátria Jerusalém. E aí vamos fazer o quê? Vamos achar uma lei, derrubar ele, segundo a lei do Deus dele. Então vão levantar um edito e vão fazer reunião com o rei. A reunião foi marcada, porém Daniel não foi convocado. Como é que eu posso fazer uma reunião, sendo que o principal é o Daniel e eu não chamo ele? Só que enquanto estão fazendo reunião com o rei, Daniel está orando. O texto vai dizer, está tendo reunião, mas Daniel está de joelho. Está tendo fofoca, mas Daniel está de joelho. Está tendo panelinha, mas Daniel está de joelho. Pode fazer o que for contra mim, contra a tua vida, mas continue de joelho. Porque é de joelho que você alcança a vitória. De joelho que você alcança a vitória. Porque onde os teus pés não te levam, os teus joelhos te levarão. Daniel está orando, a reunião está indo, e aí vão levar o edito ao rei, e o rei vai gostar, porque, rei, esse aqui é o edito. Alguém que for adorar outro Deus ou outro Senhor, se não for a ti, que seja lançado da cova dos leões. Ele gosta, ele assina, ele carimba e fala, tá valendo, 30 dias, aquele que desobedeceu, quebrar, vai ser lançado na cova dos leões. Aí vem um deles, com o edito na mão, e vai passeando até passar pela porta do quarto de Daniel. E Daniel está saindo. O texto vai dizer que o homem vai dizer, e aí Daniel, já está sabendo do que do edito? Do que do decreto? Mas como é que você sabe? Você nem estava na reunião. Não precisa eu estar, tem alguém que me representou no meio da reunião. Porque enquanto você está de joelho, Deus está aqui representando quem está fazendo. Ah, eu vou falar. Enquanto você está orando, está buscando, está jejuando, Deus ele olha e fala, não precisa ir, eu te represento naquele lugar. Eu te represento naquela forma. Eu vou estar lá para saber o que vão fazer, querer fazer contra a tua vida. Aí Daniel fala do decreto, do edito? Sei. Só que o problema não é se eu orar que eu vou morrer. Repito, problema não é se eu orar que eu vou morrer. É se eu ficar sem orar. Oh, Aramaia, eu vou morrer. Porque se eu orar, eu não morro. Mas se eu ficar sem orar, eu posso morrer. Porque o meu combustível, o meu oxigênio é a oração. Não tem como vencer batalha sem ter oxigênio. Não tem como vencer a terra, a luta sem oxigênio. Tem que ter oxigênio. O oxigênio do crente é o quê? A oração. Aí ele diz, eu sei do decreto, eu sei do edito. Mas pode continuar com o que vocês estão fazendo, porque eu não vou parar. Aí um dia pegaram ele, levaram até o rei e falaram, rei, alguém quebrou o seu edito e está aqui. Em 30 dias, se alguém fosse fazer alguma coisa, adorar outro Deus, seria lançado à cova. E quem que é? Está aqui, Daniel. O rei bota a mão na cabeça e fala, tu, o meu servo, a qual eu prezo mais, a qual eu tenho mais confiança, Senhor, eu posso fazer tudo, mas deixar de buscar o meu Deus, isso eu não deixo. Aí ele tenta intervir, o texto diz que o rei tenta intervir, mas não consegue.
Ele tenta entrar, mas não consegue. Ele tenta quebrar, mas não consegue. Porque o problema de toda reunião é o bajulador. O problema de toda reunião feita contra mim e a tua vida é o bajulador. Porque o bajulador sempre está certo. Dependente do que for, ele está certo. Porque em tudo quanto é lugar ele está bajulando. Porque ele vai querer bajular para querer ganhar algo em troca. Eu faço isso e você faz isso por mim. Eu faço isso e você faz isso por mim. E hoje o que mais tem, aqui não, aqui é vacinado. Mas eu conheço muitos lugares que tem muito bajulador. Eu passo por debaixo dos panos e você deixa eu livre. Não toma ceia, não tem culto de doutrina, não vai na escola dominical, mas quer estar com a agenda cheia para tudo quanto é lugar. Esse dia eu vi um pregador pregando, eu estou com a agenda há 30 dias. Eu não sei nem quando eu vou voltar para casa. Espera aí, não tem pastor? Não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem esposa, não tem filho, mas está com a agenda cheia. Se não tem isso é porque não tem autoridade para pregar, porque quem não senta para aprender não tem autoridade para ensinar. Como é que eu vou ensinar se eu não sento para aprender? Se eu não vou na escola dominical, se eu não vou no culto de doutrina, se eu não tomo Santa Ceia? O texto é simples. Daniel fazia as coisas com excelência. Ele não fazia para demonstrar que ele era, mas sim era o que ele é. Porque o que adianta eu ser uma pessoa na tua frente e o meu caráter não condizer com aquilo que eu prego? Porque eu tenho que ser na tua frente aquilo que eu sou aqui e aquilo que eu sou lá fora. O caráter não significa só dentro da casa, o caráter significa fora também. Porque se o meu caráter não condiz com o que eu prego na igreja, não tem como eu ser dentro da igreja aquilo que eu sou fora. Eu estou fora do padrão, não sou excelente. Escute. Enquanto Daniel ele estava orando, ele estava no campo de guerra. O rei tenta intervir, mas não consegue. Porque a guerra quem pega agora não é o homem. A guerra agora quem entra é Deus. O homem pode tentar intervir por você, mas quem vai entrar na tua guerra não é o homem. Quem vai entrar na tua guerra agora é Deus. O homem pode até tentar, mas não consegue. O homem pode até intervir, mas não consegue, porque a guerra não é minha, não é sua. A guerra ainda é de Deus. Uma coisa que eu não entendi, que eu quero explicar para a igreja, quando eu estudei, é que quando Daniel entrava no seu quarto, ele fechava a porta, sim ou não? Sim ou não? Só que a porta ela tem um trinco e ela é aberta e fechada por dentro e por fora, sim ou não? Só que ele abria a janela em direção à sua pátria Jerusalém. E toda janela só tem trinco por... Então quer dizer que o inimigo pode até entrar pela porta, mas nunca ele vai fechar a janela que Deus abriu para você. Vou explicar melhor. Pegaram Daniel porque conseguiram atravessar a porta, mas nunca vão conseguir fechar a janela que Deus abriu pela tua vida. Porque a janela que Deus abre, ninguém fecha. É Ele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha ninguém. Aí eu vejo o apóstolo João escrevendo no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, dizendo: eis que vos abro uma janela do céu. Oh, aleluia! A qual descerá sobre vós bênçãos. Se a porta da terra está se fechando para você, não se preocupe. Deus abre janela do alto céu para você. Vou repetir. Se a porta da terra está fechada para a tua vida, Deus abre janela para te abençoar nessa noite. Oh, aleluia! Tentou intervir. Rei Dário tentou entrar, mas não conseguiu. E aí vão fazer o preparativo para levar o Daniel até a cova. Até o texto diz, até os soldados no meio do caminho chorou. Porque você, Daniel, porque não outro, você é simples, você é homem de Deus. Eu não acredito.
Aí o texto vai dizer que os soldados vão levando Daniel até a cova. Os leões estão famintos. E quando pegaram Daniel e lançaram dentro da cova dos leões, fecharam e colocaram uma grande pedra. E na pedra selaram com o selo do rei Dário. O rei até mesmo tentou intervir, mas não conseguiu. Daniel foi lançado na cova. Só que eu estou vendo o Daniel olhando para um lado e para o outro. E do nada ele vê um anjo. E o anjo vai dizer: Daniel, eu vim por causa da tua oração. Você não vai ver no texto dizendo que Daniel orou dentro da cova, não. Você vai ver Daniel orando antes de entrar para a cova. Porque você não tem que orar depois de entrar na luta. Você tem que orar antes de entrar na luta. Nunca faça nada depois. Sempre faça antes. Nunca deixe para fazer o amanhã o que você pode fazer hoje. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Orine calabarastega. Daniel está na cova. O anjo aparece. Daniel, eu vim te livrar por causa das tuas orações. Não se preocupe, porque os leões estão em jejum, não vão te fazer mal. E eu vou conjecturar o texto. Talvez o anjo falou: se você quiser um travesseiro fofinho, tem um leão ali mais preenchido, com mais cabelo, com mais pelo. Se você quiser um travesseiro mais lisinho, tem um ali que já foi despelado. Pode ficar à vontade, porque os leões não vão fazer mal para você. Daniel, ele descansa a noite toda. Aí agora eu estou vendo o rei tentando dormir, não consegue. O rei fala: não quero música, não quero comer, não quero beber, e também não consigo dormir. Mas quando chegou de manhã cedinho, o primeiro a estar na porta da cova era o rei. O rei chega na porta da cova e diz: Daniel, vive o Senhor teu Deus, aleluia, que tenha te livrado dos leões. O silêncio no momento ficou grande, mas de repente, Daniel responde: rei, vive para sempre. O meu Deus me enviou o seu anjo. E vamos parafrasear a palavra o anjo. Não é um anjo, é o. Porque se falar um anjo, é qualquer um. Mas quando se fala o anjo, a diferença muda. Quando se fala um pastor vai vir pregar, mas quando se fala o pastor vai vir, muda a história. O Senhor me enviou o seu anjo para me livrar dos leões e para não me fazer dano algum, porque não foi me achado em mim problema algum. Naquele momento o rei fica alegre, o rei começa a gritar: ele vive! Ele vive! Ele vive! Ele vive! E ele manda abrir a cova, ele manda abrir, tirar a pedra. O que ele manda tirar? Espera aí, vamos repetir para ficar mais gostoso. O que ele manda tirar? Em 5 minutos eu vou dizer as 3 pedras removidas. Armaia, sólia, calabaracinha. Aí é removido a pedra. Daniel sai sem dano algum. E aí ele vai pedir para aqueles que fizeram o edito, para aqueles que fizeram a reunião, para destruir Daniel, que lançasse tanto eles, quanto as esposas deles, quanto os filhos deles e a parentela dele lá dentro. Enquanto eles eram lançados, os leões destroçavam seus ossos. Mas de Daniel não se quebrou um osso sequer.
Peraí, pastor, você está dizendo que a pedra que foi colocada foi removida depois? Sim. Eu só conheço um Deus que faz remoção de pedra quando ele dá o decreto. Aí vem o rei dizendo: a partir de hoje, aquele que não respeitar o Deus de Daniel vai ser condenado, vai pagar o preço, porque o edito foi esse. Olha o que o texto vai dizer: ele salva. Isso é um rei dizendo. Isso é Dário dizendo: ele salva, livra, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aqui eu estou vendo uma pedra removida. Aqui eu estou vendo Deus operando poderosamente. Só que eu conheço também um Deus que remove, que pede para remover pedra. Jesus vai para Betânia, chega próximo do cemitério e fala: tire a pedra. Alamaia suja. Não, mas já tem 4 dias, já está fedendo. Tire a pedra. Mas não, tire a pedra, porque o negócio que eu tenho aqui não é com quem está fora, é com quem está dentro. Meu negócio não é com quem está fora, é com quem está dentro. Tire a pedra. Quando a pedra é removida do túmulo, ele diz: morto, sai para fora. Defunto, sai para fora. Porque se ele fala morto, sai para fora, quem estava morto no cemitério ressuscita. Só que o teu milagre nessa noite tem nome: Lázaro, sai para fora. Aí eu estou vendo Lázaro dando um pulinho, porque ele está todo atado, 153 para 157 volta de faixa. E só era enterrado, enfaixado, quem era egípcio. Estão querendo tirar o judaísmo do povo de Deus e colocar aquilo que é do mundo. Ele está enfaixado, só que o que acontece? Tire as faixas dele. O que Jesus disse? Porque milagre não tem que ficar tampado. O mundo tem que saber que Deus opera na tua vida. O mundo tem que saber que Ele faz milagres e maravilhas. O mundo tem que saber que Ele faz o morto ressuscitar. O mundo tem que saber que Jesus ainda é vivo e Ele é eficaz e está aqui nessa noite. Mas um dia Ele entregou a vida dele por mim e por você. Eu estava na cruz do Calvário e as suas últimas palavras foi Tetelestai, que quer dizer: já está consumado, já paguei a dívida, tu não deve mais satisfação para diabo nenhum. E quando ele dá o último suspiro, o senador pega o corpo dele e coloca dentro de um túmulo, a qual é dele. O túmulo que Jesus foi sepultado não era dele, era emprestado. Aí se coloca uma pedra sobre o túmulo, mas ao terceiro dia, o anjo remove a pedra. As mulheres vão ver. E aí o anjo pergunta, fala bem assim: o que vieste buscar não está mais entre nós, já ressuscitou. Repito, quem vieste buscar não está mais entre os mortos, já ressuscitou. Eu vejo um discípulo entrando lá dentro, e ele desacreditado que Jesus fosse ressuscitado, que alguém entrou lá e roubou o corpo dele, mas ele está vendo um lenço dobrado. E só se dobra um lenço quando você diz: eu vou ali, mas eu volto. É Jesus dizendo: eu mesmo dentro da cova, eu livro quem está na boca dos leões. Mas se eu estiver dentro da cova, tem o céu para se abrir, movimentar e livrar quem está preso. Mesmo se tiver atado, eu mando tirar a pedra e as ataduras estão sendo tiradas. Mas se eu estiver dentro da cova, eu sei que eu vou livrar quem está precisando. Olha o que o texto vai dizer e eu fecho a mensagem agora. Jesus, ele aparece aos seus discípulos. 40 dias fica com eles, ensinando. O apostolado começa agora. A igreja primitiva do século I começa agora. Atos capítulo 1. Tinha aproximadamente 120 pessoas.
De 120 capítulos de número 2 vai ter aproximadamente 2.000 almas. Capítulo de número 3 para capítulo de número 4 vai ter 5.000 almas. Capítulo de número 6 vai ter 10.000 almas. A igreja está crescendo, sim ou não? A igreja está crescendo, sim ou não? Só que está tendo problema. Porque tudo que cresce, pastores, tem problema. E se eu não quero ter problema na minha vida, é só não crescer. Ah, você não entende. Pastora pegou. Se eu não quero ter problema, se eu não quero ser perseguido, se eu não quero ser caluniado, se eu não quero que venha perseguição na minha vida, não cresça, não apareça, não suba, deixe ficar como está. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você cresce, é porque você está sendo perseguido. Porque no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 1, quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. A resposta de Deus, campanha, a resposta de Deus, qual que é, pastor? Enquanto Daniel estava orando, ele estava tendo o quê? Ele estava depositando no banco de Deus, para que quando ele caísse na cova, o anjo libertasse. Porque não tem como eu tirar o sacar se eu não tenho sal. Como é que eu quero bênção se eu não oro? Se eu não jejuo? Se eu não leio Bíblia? Se eu não busco? Eu tenho que ter saldo no banco do céu. E o que Deus está dizendo não é como é que eu quero que, como é que você quer que eu te responda, se você não me busca, se você não ora, se você não jejua, se você não vem nos pontos, como é que você quer a vitória, se você não faz por onde? Se eu quero resposta de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar a sua presença. E o que Deus está dizendo hoje é: eu estou livrando o crente da cova dos leões por causa das vossas orações. Bate palma para Jesus. Queridos, fique com essa mensagem. Que Deus abençoe, com a permissão dos pastores. Depois eu vou estar ali na saída. Eu e minha esposa trouxemos alguns mousse de chocolate com maracujá e tortinha de limão. Eu sou suspeito em falar, então não posso nem ficar perto da geladeira. Deve ser por isso que o terno não está fechando mais. Vigia. Não olha pro terno não, pastor. Então, irmãos, eu vou estar ali na porta, tem troco, tem Pix, tem maquininha, tem QR Code, aceita cheque predatado, mesmo cheque sem fundo. Mas passe lá, abençoe o profeta, e a obra de Deus vai ser feita com muito amor e carinho em nome de Jesus. Amém? Desde já agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pastor. E aí, pastor Alessandro, Deus venha abençoar. Meu Deus, como Deus ele fala nos lugares da vida.